Fala, meu jovem, professor Heitor Hassani, que vos fala diretamente aqui de dentro de casa para gravar mais uma aulinha para vocês. Olha aí, ó, tudo no esquema, é isso aí e vamos lá, porque a aula não pode parar. Sudeste. E na região Sudeste, nós temos que falar deste ponto. Vamos lá, sobre a região Sudeste, aí está o esqueminha livro de vocês do livro de vocês, mas a gente não vai falar diretamente sobre o livro. Vamos falar de alguns pontos. Desses pontos, vejam só, o livro está aí completinho para todos vocês, né? E vamos falar da região Sudeste. Está aqui o esqueminha chegando quentinho para ti, ó. Chega aí, ó. Chega aí que o negócio tá bom. O negócio tá bom mesmo. Então, vamos lá. Sobre essa questão de região Sudeste, eu quero que vocês atentem para um ponto essencial. Eu vou me ausentar aqui desse cantinho onde eu estou localizado, tá? E volto depois. Sobre a região Sudeste, temos que falar características gerais, concentração populacional, centros urbanos, fluxos econômicos e polos industriais. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber quais são os estados que compõem tal região. Essa região é composta pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então aí tu tem as respectivas capitais, que não vão se repetir no caso aí de São Paulo e Rio de Janeiro. Tu tem São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, famosa BH, e o Espírito Santo tem a sua capital, que se chama Vitória. Voltando aqui um pouquinho, características gerais dessa região: uma forte concentração populacional. Atentem aí para esses detalhes. Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Então, uma das características principais é essa forte concentração populacional. Concentração populacional essa que é marcada principalmente pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E tu tem grandes centros urbanos. Desses grandes centros urbanos, o destaque, novamente, São Paulo e Rio de Janeiro. Também Belo Horizonte, com um grande centro urbano. Fluxos econômicos. Sabemos que nessa região concentra o maior número de indústrias do Brasil, né? Indústrias de vários setores, ou melhor, dos setores primário, secundário e terciário. Nós vamos ter indústrias siderúrgicas, petroquímicas, tecnopolos. Opa, o que é tecnopolo, professor? Já vou falar. Centros financeiros. Vamos começar por esse centro financeiro. Esse centro financeiro nós temos a Bovespa, né? Aqui é a Bolsa de Valores que fica localizada em São Paulo. Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Tecnologias. Vou só falar de um ponto principal, que é justamente o Tecnopolo brasileiro que temos ali em Campinas, novamente, estado de São Paulo. Indústria petroquímica e indústria siderúrgica. Petroquímica nós podemos até citar a questão que envolve o nosso tipo de... Tiveram diversas mortes, que foi o desastre de Mariana, né? E nesse desastre de Mariana você sabe lá que a indústria que prevalece ali, uma dos maiores indústrias de extração de minério, é a Companhia Vale do Rio Doce, ou melhor, ex-Companhia Vale do Rio Doce, agora somente é Vale. Então, o conglomerado industrial, ali o quadrilátero ferrífero justamente localizado nesta região, na região Sudeste. Vamos lá. E tem um fator interessante que liga justamente isso, que é o maior consumidor de energia. Maior consumidor de energia por quê? Porque simplesmente tem muitas empresas ligadas no setor primário, tá? No setor secundário. No setor secundário, tu vai ter justamente a indústria de base. Essa indústria de base, que também é chamada de indústria pesada, ela consome gigantescas quantidades de energia. Outro ponto interessante é a questão do transporte e as telecomunicações. Transporte e telecomunicações. Maior concentração, maior número de vias, maior número de voos, então maior navegação de cabotagem, tudo nesse lugar. O único que não vai fazer essa navegação de cabotagem por não ser banhado pelo litoral é, no caso, o estado de Minas Gerais. Fica a dica aí.
Problemas ambientais e socioambientais. Aqui está escrito socioambientais, pessoas da letra não ajuda muito não. Dentre os problemas urbanos, eu destaco para vocês macrocefalia urbana, problemas de moradia, né, favelização, então tem trânsito caótico, então tem diversos problemas. Já no âmbito rural, eu até coloquei aqui, ó, laranja. Essa questão da laranja é porque esta região é a maior produtora de laranja do mundo, diga-se de passagem. Beleza? Então a gente avança mais um pouquinho, vamos falar de relevo e hidrografia. Os principais rios nascem na região. E o destaque vai justamente para esse que está dentro da nuvenzinha. Essa nuvenzinha mostra a chamada Serra da Canastra. A Serra da Canastra é onde está a nascente da bacia do São Francisco. É onde nasce o rio São Francisco. Beleza? Não esqueça essa informação, muito importante, pois aquela área com relevo bastante cobertos por serras e planaltos fazem com que existam muitos divisores de água. Bem, já destaca aí, já anota, já tem o tempo para o print, então tira aí o print, jovem, dá pausa e vai tirando o print, isso vai cair na tua prova. Fator econômico, escoar a produção de todos os setores da economia, né? Então, essa parte de escoar, tudo mais, a gente pode destacar justamente a questão do Tietê-Paraná, que é uma hidrovia muito importante para escoar a produção de São Paulo e em direção à região sul. Nós podemos destacar também a questão das eclusas, que já envolve aqui o turismo, tá? E devido a este ponto do turismo, a esse ponto das eclusas, por que construir as eclusas? Para simplesmente, devido ao relevo ser bastante acidental, passar para pontos mais altos ou ir para pontos mais baixos. A questão aí que envolve as eclusas. E ainda falando de turismo, nós não podemos esquecer dos nossos cartões postais, né? Cartões postais esse, por exemplo, Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar, a questão do Cristo Redentor. Nós vamos ter São Paulo com o que nós podemos dizer ali da Avenida Paulista e por aí vai, entre outros pontos turísticos que eu talvez não tenha lembrado agora. Clima tropical típico. O tropical típico, temperaturas em média aí de 24 graus, acima de 24 graus, verões chuvosos e invernos secos. Aí tu tem o tropical úmido como destaque aí também, tá? Que são chuvas volumosas, conhecida como chuvas orográficas ou chuva de serra, anota esse nome, chuva de serra, chuva orográfica, chuva orogênica, médias de temperaturas altas o ano inteiro. O inverno tende a ser seco. Semiárido é na porção ao norte de Minas Gerais, já pega ali aquela característica da caatinga, né, que é do nordeste. Tu tem média de temperatura elevada, chuvas concentradas em alguns meses do ano. E tu tem o último, o subtropical. O subtropical, parte sul de São Paulo, olha os extremos aí, parte sul de São Paulo, temperaturas mais amenas, chuvas ao longo do ano e influência da massa tropical atlântica. Um outro detalhe importante que não podemos esquecer é a vegetação, que vai estar ligada diretamente a esse processo do clima e tudo mais. E tem um destaque aí extra, que é justamente sobre a crise hídrica. Mas ainda não cheguei na crise hídrica, quero falar de vegetação para você. E essa vegetação de floresta tropical, cerrado, caatinga, mata de araucária, tu vai encontrar diversos pontos, mas floresta tropical, e conhecida aqui como a chamada Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica, vocês sabem que hoje só existem alguns pequenos focos comparado, né, ao que tinha há um pouco mais de 500 anos atrás, devido à exploração e tudo mais. A caatinga é muito mais comum você perceber lá no Nordeste brasileiro. A vegetação de cerrado é mais uma questão mais central, mais dentro do continente, e a mata de araucária também é um dos biomas mais prejudicados devido ao processo de urbanização,
ao processo de desmatamento que foi ocorrendo em todas as regiões. Agora sim, sobre a crise hídrica, nós tivemos problemas em relação ao abastecimento para gerar força em relação à cantareira, né? Um exemplo, a cantareira, que é justamente ela não conseguiu ter todo o seu fluxo de água para poder girar as turbinas, já que a nossa matriz energética aí é baseada em hidrelétricas. E também nós temos problemas de deslizamentos de terra. Nessa questão que envolve crise hídrica, nós temos problemas também em relação à água, vamos dizer assim. Quando ocorrem as chuvas, chamadas chuvas de verão, elas são chuvas rápidas, que ocorrem, geralmente ela vem carregada, vem muito forte, e ela pode ficar acumulando em áreas em pontos mais altos e encharcando o solo. E o fato de encharcar o solo vai fazer com que uma outra chuva torrencial caindo e assim encharcando o solo, aquilo ali pode desabar, ocasionando deslizamentos de terra. Tá? Então é isso, foi um basicão, é só um esqueminha, só um resuminho. Estou fazendo um teste aí para ver como é que fica, mas é isso. No mais, até a próxima.